Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Estou terminando aqui de tomar um café e estava meditando em algo que eu queria compartilhar com você. Eu queria um pouco da sua atenção. Na verdade, eu estive pensando nisso e compartilhando isso ontem com algumas pessoas de uma associação de pessoas com deficiência, onde eu estive presente no momento de uma entrega de algumas cestas básicas. E pensando no constrangimento, às vezes, daquele momento de estar recebendo, ah, precisando de coisas tão básicas, de uma cesta básica tão básica, que era uma cesta tão simples, e aquelas pessoas ali, e eu me dirigi a elas a respeito desse texto que eu queria compartilhar com vocês aqui. E queria que Deus falasse com você através dessa mensagem, e é nesse sentido a minha oração. Eu vou ler aqui em Atos capítulo 20, versículo 35. Aqui Paulo está falando para a igreja em Éfeso. Nas suas muitas viagens, segundo ele, seria a última vez que ele veria pessoalmente aquelas pessoas, os veria face a face. E no versículo 35, então, ele diz aqui, no final da sua fala ao povo de Éfeso: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. E aqui, esse tema, cooperação com os necessitados, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia da Covid-19. Mas se aplica também a muitas outros momentos da vida da gente, porque os necessitados nós sempre temos conosco, como Jesus disse. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então, não é um privilégio do tempo de Paulo aqui, que já tinha necessitados, há 2000 anos atrás quase, e também não é algo específico nosso, uma particularidade nossa, e nem da pandemia da Covid-19. Os necessitados estão sempre entre nós, e nós devemos cooperar com eles. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. A palavra bem-aventurança dá uma ideia de uma felicidade. Mas uma felicidade, o sentido não é apenas de uma felicidade exterior, mas de uma felicidade interior, da verdadeira felicidade. Quando ele diz é mais bem-aventurado, é porque a pessoa experimenta essa verdadeira felicidade, que é uma felicidade no espírito e não apenas na alma. E por que Paulo diz isso? Eu queria conversar com vocês a respeito desse segundo ponto, que é mais bem-aventurado dar do que receber. E nessa linha, eu, como alguns de vocês sabem, eu tenho uma deficiência desde os 10 meses de idade. E eu não ando sem o auxílio ou de uma cadeira de roda ou de uma órtese. E eu, ao longo, então, de toda a minha vida, eu sempre precisei da cooperação das pessoas, porque sempre estive, estou e estarei entre os necessitados. Eu vou sempre precisar de ajuda mais do que as pessoas que não têm deficiência. Então, mesmo que a minha ajuda não tenha sido financeira, embora em algum momento até mesmo ajuda financeira eu precisei da minha família no início da minha vida, mas aqui uma necessidade de locomoção, de às vezes desempenho de alguma tarefa para a qual eu tenha um pouco mais de dificuldade. E isso incomodava em muitos momentos, porque o que todos nós queremos é autonomia, o que todos nós queremos é independência. E quando você faz as coisas por si só, você se sente melhor. Mas quando você depende das pessoas, parece que você tem a sensação de que você não é completo, de que te falta alguma coisa. Embora isso seja, à luz da palavra de Deus, um grande equívoco, à luz da essência da nossa existência, seja um grande equívoco. E por que é um grande equívoco? Eu não vou ter tempo para conversar muito aqui com você, mas eu tenho vídeos
relativamente longos aí no canal e tem o livro Tudo se resume no amor, tem o link aqui embaixo na descrição, tudo se resume no amor.com.br. Eu trabalho justamente a essência da nossa existência, de onde a gente vem, qual o propósito da nossa vida e para onde nós vamos. E a conclusão no livro é de que nós viemos de Deus, que é amor. O propósito da nossa existência é amar e o nosso destino é justamente o amor, pois Deus é amor e nós estamos voltando para Ele, para um relacionamento com Ele rompido. E na origem nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, sendo amor, nós somos feitos para amar. E sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, três em um, nós somos feitos também para sermos uns com os outros e vivermos nessa relação de codependência, onde ninguém existe por si só. Como o princípio lá em Gênesis, quando fez o homem na primeira versão, e eu tenho vídeos detalhados sobre isso, vou colocar algum aí no card para vocês. Deus olha e faz uma versão do homem sozinho, completo em si mesmo, e diz: não é bom que o homem esteja só. O Deus perfeito que não faz nada errado, ele diz: nós fizemos um ser humano que não ficou bom, justamente para nos ensinar a lição. E de repente ele biparte esse ser humano e diz: agora vocês têm uma parte da humanidade em um, uma parte da humanidade no outro, uma parte das virtudes e qualidades em um e uma parte das virtudes e qualidades no outro. E eles olham um para o outro e veem um no outro a extensão de si, porque de fato foram tirados de um só. Da mesma forma que o restante da humanidade até chegar a nós hoje foi tirado de um único homem, de um único ser humano, melhor dizendo. E todos somos extensão uns dos outros. Portanto, complemento um dos outros. Nós devemos nos complementar nas relações, devemos cooperar com os necessitados, é a expressão que ele usa. Um vai ter necessidade de uma coisa, outro em outra. Eu, apesar da minha necessidade, da minha deficiência, que é física, eu tenho tido como cooperar também com outras pessoas, intelectualmente, perdão, e tenho procurado cooperar, espiritualmente, apesar da minha pequenez e fragilidade, economicamente e financeiramente também tenho procurado. Nós vamos uns ajudando aos outros, uns cooperando com os outros, e isso é verdadeiramente viver. E é por isso que eu dizia então para aquelas pessoas ontem, e digo isso para você, principalmente para você que nesse momento de pandemia esteja precisando ou vá vir a precisar de ajuda, ou você que tem alguma deficiência ou por algum outro motivo também sempre está precisando da ajuda de alguém. Fique feliz por isso. Eu aprendi a ficar feliz por precisar de ser ajudado. E às vezes alguém vem me oferecer ajuda e mesmo que eu consiga desenvolver aquilo sozinho, às vezes eu permito que a pessoa me ajude justamente para proporcionar para ela essa mais bem-aventurança, essa maior aventurança, essa maior felicidade. Porque quando eu permito que alguém coopere comigo, que alguém saia do seu egoísmo, do seu individualismo, da sua vida fechada em si mesmo, em que só se ocupa dos seus próprios interesses e ela olha para mim necessitado, e o Espírito Santo toca nessa pessoa para que essa pessoa me ajude, ela faz um movimento em direção a mim para me ajudar, fisicamente falando, existencialmente falando, materialmente falando, mas existe um outro movimento espiritual acontecendo nesse momento. Quando alguém se dirige para mim para me ajudar, na minha necessidade, na minha fragilidade, e é um movimento em direção ao próprio Deus. Ela está fazendo, sem saber, um movimento em direção a Jesus na minha pessoa. Mas como assim, Wemer? Sim, você possivelmente se lembra que Jesus disse que naquele dia, quando vão ser colocados à direita e à esquerda, aqueles que de fato são amigos dele, aqueles que de fato vão passar a eternidade com ele, ele vai dizer que à direita, aqueles que vão passar a eternidade com ele, ele vai olhar aqueles que ajudaram os necessitados. E coloca na primeira pessoa, como se ele tivesse sido ajudado. Ele diz: porque eu tive fome e vocês olharam para mim, se dirigiram na minha direção e me deram de comer. Mas a história de Jesus nunca registra um momento em que Jesus tenha passado fome e que tenha sofrido esse tipo de fragilidade, de necessidade. Mas ele diz: todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram.
Deus olha as nossas relações a partir de nós. E o bem que nós fazemos uns aos outros, e o bem que nós deixamos de fazer uns aos outros, e o mal que nós fazemos uns aos outros. Deus olha sob a ótica de quem está recebendo, de quem recebe o bem e de quem recebe o mal. E recebe como tendo sido feito a Ele próprio. E Ele diz: todas as vezes que deixaram de fazer a mim, dizendo àqueles que estavam à sua esquerda, vocês a mim deixaram de fazer. Porque eles haviam perguntado: mas Senhor, quando é que nós te vimos preso, nu, doente, hospitalizado, com fome, preso, e nós não te assistimos? Quando foi isso? Ele diz: todas as vezes. A ideia de que ele se lembra de cada uma das vezes em que ele estava na pele e olhando sob os olhos, através dos olhos do necessitado, e você passou por ele e não o ajudou. É como se ele lembrasse cada episódio. Ele diz: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Todas as vezes que vocês deixaram de olhar e de andar em direção a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de andar em direção a mim. Quem em sã consciência, se visse Jesus hoje andando pela terra, pelo Brasil, por qualquer lugar no mundo, não venderia as coisas, não daria um jeito na sua agenda para ir, para ver Jesus, para estar com Ele, se relacionar com Ele, conversar com Ele, comer com Ele. E Jesus diz: todas as vezes que vocês se encontram com alguém em fragilidade, eu estou ali. Daí a oportunidade que nós que passamos por necessidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, e que alguém pode vir e caminhar em nossa direção para nos ajudar, essa pessoa necessitada nos está ajudando muito mais do que nós a estamos ajudando. Porque enquanto nós a ajudamos materialmente, fisicamente, enquanto nós matamos a sua fome, enquanto nós a confortamos visitando-a na prisão, enquanto nós a confortamos visitando-a num asilo, num hospital, e atendemos a necessidades existenciais, materiais dela, ela está atendendo a uma necessidade espiritual e eterna nossa, que é a de sair do nosso egoísmo, sair da nossa vida em si mesmada, da nossa vida fechada em nós mesmos, da nossa vida egoísta, que apenas consegue olhar para o próprio umbigo e para os próprios interesses, e começar a caminhar em direção a Deus, começar a caminhar em direção à luz, começar a caminhar em direção à vida, em direção à verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se Ele está na pele do necessitado, quando eu caminho em direção ao necessitado com o meu coração, eu estou caminhando em direção a Jesus, em direção à verdade, à vida. Eu estou caminhando em direção à eternidade. Eu estou caminhando em direção ao retorno daquele estado inicial e original perdido no Jardim do Éden. Aquele estado em que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, em que a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. E assim como o Pai, Filho e Espírito Santo cooperam entre si, a humanidade foi feita para refletir isso e também cooperar entre si. Nós perdemos isso. E isso é o que a Bíblia chama de morte, nós morremos. Mas quando nós nos caminhamos em direção a alguém que está passando fome, para levar uma cesta básica, para pagar uma conta de luz, para pagar uma fatura de internet, já que hoje a internet virou a necessidade primária, porque a comunicação hoje depende de internet, não é mais luxo. Os relacionamentos hoje, em grande medida, dependem da internet por conta da Covid e do isolamento social. E quando eu pago a sua conta de internet, quando eu busco outras necessidades da pessoa, quando eu faço uma videochamada para alguém que está sozinho para conversar, eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer uma ligação, uma videochamada e conversar com alguém que está sozinho, que está solitário, que de certa forma está preso, e Jesus na pele dela, se sentindo solitária, que está doente emocionalmente. Quando nós fazemos isso, nós nos dirigimos a Deus, nós nos caminhamos em direção ao próprio Deus, e nós somos libertados, somos salvos do nosso egoísmo. É por isso que você que está necessitado,
Você que passa por necessidade, não se envergonhe, não se acanhe de ser ajudado. Pelo contrário, vire-se para Deus e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me dá a oportunidade de salvar e de trazer de volta para a eternidade, de trazer de volta para a luz esse meu amigo, esse meu irmão que vem, que olha para mim, que sai da sua escuridão do egoísmo, sai da sua morte egoística e caminha em direção a mim para me ajudar. E ao fazer esse movimento, ele caminha em direção à vida. Você está sendo um instrumento de Deus para salvar aquele que te ajuda materialmente. Portanto, nunca mais tenha vergonha de ser ajudado. Nunca mais se sinta diminuído por ser ajudado, mas sinta-se um dos maiores instrumentos de Deus que existem nessa terra para a salvação da humanidade, que são os necessitados. Os maiores instrumentos de Deus que existem na terra para a restauração da imagem e semelhança, da extraordinariamente perfeita imagem e semelhança de Deus, que vive a Trindade cooperando em amor. E nós, seres humanos, vamos também, à medida em que o Espírito Santo nos capacita das nossas possibilidades físicas e intelectuais, de tempo, e Deus há de te dar criatividade para ajudar, nós vamos cooperar uns com os outros. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, e eu, em nome de Jesus, quero que você a receba. E eu peço a Deus que transforme em vida essa palavra que eu compartilhei, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado pela atenção.